segundo livro das Crônicas, capítulo 2, a partir do verso 1. Deixa eu fazer uma coisa importante aqui. Deus tenha misericórdia da minha vida, me usa para falar com meus irmãos um pouquinho mais, em nome de Jesus. Diga amém, se você concorda. Segundo livro das Crônicas, capítulo 2, verso de número 1. Deixa eu... Está dando interferência aqui, irmão. Pensando em você, eu estou fazendo essa parada, tá bom? Então, tenha paciência comigo. A bênção por causa do som, não é? Então, pronto, passa aqui uma antena de celular e a antena ela acaba interferindo por vezes. É só alinhar ali até ficar bom. Bom, segundo livro das Crônicas, capítulo 2. A semana passada nós conversamos sobre um profeta. Qual foi o profeta? Quem lembra? Quem lembra? Ageu, isso, muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o Salomão. Olha, Salomão deu ordens para a construção. Ele deu o quê? Ordens. Eu acho importante a gente fazer essa primeira parada. Salomão era filho do Davi, e o Davi, ele tinha um sonho, a intenção dele era construir o templo, mas Deus não permitiu que através do Davi o templo fosse construído. Deus permitiu que através do filho do Davi a construção do templo fosse executada, o Salomão. E eu acho importante nessa nota de introdução, valorizar com você a sua família. Porque tem coisa que você não fez e não vai fazer, mas o seu filho e a sua filha vai. Vou falar de novo, porque você não entendeu. Tem coisa que você não vai fazer, mas o seu filho, a sua filha vai. Isso significa que vai ter continuidade na tua casa. A adoração, ela não para em você. O louvor, a vida em Cristo, ela não para em você. Seu filho, sua filha vai dar continuidade. Está aí a Isis do lado aí da mãe, do pai. Está aí a Luísa no colo da mãe, do lado do pai. E outras tantas crianças do lado de lá. Os juniores aqui junto do pastor Carlão com a Rafa. A importância de nós valorizarmos a continuidade da adoração na família. O Davi, ele era um adorador, mas a Bíblia diz que as mãos dele eram mãos marcadas por muita guerra, por muita luta, por muito sangue que foi derramado. Então Deus, ele leva Davi a segurar a onda. Davi, segura a onda aí. Quem vai construir não é você, seu filho constrói. E a Bíblia diz que o Salomão, ele trabalhou na construção, ele se empenhou na construção e ele construiu o templo. Só que é interessante a gente pensar algumas coisas. Primeira delas no verso 1. O Salomão deu ordens. Esses dias, na reunião dos profissionais, nós falamos sobre a unção do domínio. Tem muita gente que não domina e é dominada. Tem muita gente que é dominada por pessoa. Tem gente que vou pegar aqui, não vou falar mal dele, né, irmão? Vou falar o que está na mídia, que todo mundo que quis ou que se deparou viu. Esses dias, um jogador do Corinthians, o Jô, não sei se alguém viu essa informação aí, ele ficou 3 dias fora de casa, ele foi para a bagunça junto com o amigo. Ficou 3 dias fora de casa, depois voltou pedindo desculpa, ou falando na rede social, nossa, fiz besteira na minha casa de novo, tal. Aí ele escreve assim, foi de embalo, quer dizer, ele foi de embalo porque ele quis. Ele podia não ir de embalo, mas ele quis ir de embalo, foi de embalo, fez besteira. Tem gente que é assim, tem gente que é dominada por outro. Aí o outro ou a outra faz a cabeça e a pessoa acaba sendo dominada. Ela não tem assim a postura de dizer não. E se tem uma coisa que nós temos que saber dizer é não. Saber falar não. Tem muita gente que entrou em muita fria porque não falou não.
Então, o Davi, ele não era dominado. O Salomão, ele não era dominado. O Salomão, ele deu ordens. Tem gente que é dominada pelo pecado. O pecado domina a pessoa e fala para a pessoa o que ela faz e o que ela deixa de fazer. O que ela pode e o que ela não pode. Tem gente que é dominada pelo dinheiro. O dinheiro determina na vida da pessoa o que ela faz ou o que ela deixa de fazer. Onde ela vai ou onde ela deixa de ir. Muitas pessoas são dominadas, e a Bíblia diz que nós devemos dominar. A Bíblia chega a nos ensinar que nós somos cabeça e não cauda. Então, primeiro ponto para a gente olhar sobre o Salomão. O Salomão, ele deu ordens para a construção. Ele deu ordens, ele estabeleceu o princípio do domínio e da autoridade que estava sobre a vida dele. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, a conversa em dezembro é válida para dezembro, mas ela projeta para 2022 de vitória. Então, em 2022, você não será dominado por nada ou por ninguém. Você estará dominando. Você não será cauda, você será cabeça. E diga amém por isso. Diga graças a Deus. Tem gente que não consegue sair de casa. Tem gente que é dominada de uma forma tal que ela não consegue nem sair de casa. Ai, eu queria tanto ir, eu queria tanto sair, mas eu não consigo. Parece que tem uma coisa que me segura dentro de casa. Pois é, está cheio de gente assim. E depois a pessoa consegue sair de casa para ir para um hospital, para um psicólogo, para um psiquiatra, para passar por um processo de tratamento, para ter ali uma ajuda para conseguir voltar, de repente, à normalidade da vida. A Bíblia, ela está nos chamando para pensar. O Salomão deu ordens. Ordem para quê? Agora, duas coisas importantes para a gente destacar. Para a construção de um templo. Está projetado, né? Deixa projetado, tá, Will? Por favor. Para a construção de um templo. A finalidade do templo, honra ao nome do Senhor. Então o Salomão, ele vai o quê? Ele vai e determina, vai ser construído um templo em honra ao nome do Senhor. Depois o texto diz assim, olha, e a construção de vamos lá, irmão, repete, responde por favor. A construção de um palácio. Falamos do Ageu semana passada. Você estava aqui, você lembra. Do Ageu, o que foi falado? O povo estava preocupado com de quem? Deles. Resultado de quem se preocupa com a própria casa, esquece da casa de Deus. Não vinha chuva, não subia nada da terra, o que eles faziam não dava certo, o bolso deles estava furado, não tinha jeito, entrava dinheiro, o dinheiro caía e vazava, não tinha o que fazer. A mão deles, o trabalho deles estava prejudicado. Nós já estudamos isso na semana passada, não vou estudar tudo de novo, mas é só para ajudar na lembrança do assunto. Agora aqui nós vemos o contrário. Aqui nós vemos uma pessoa valorizando princípio. Pessoa que valoriza princípio é respeitada e honrada pelo princípio. Pessoa que não valoriza princípio é desrespeitada e atropelada pelo princípio. Então, a gente tem que aprender a valorizar princípios. Um princípio entre tantos estabelecido na palavra. Buscar em primeiro lugar o reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Toda vez que eu coloco a minha vida na frente da obra de Deus, eu vou errar o pé, como costuma dizer na linguagem dos jovens. Toda vez que eu procuro cuidar da minha vida, deixando para Deus o que sobrar, eu vou me arrebentar ali na frente. O Salomão, ele não era bobo. O Salomão era uma pessoa inteligente. O Salomão era uma pessoa que aprendeu princípios e praticou princípio. Vou construir um templo. Vou construir um templo para honrar o nome do Senhor. Primeiro lugar, eu vou construir um templo. Depois eu construo o palácio. É aí que tem muita gente tropeçando. Tem muita gente pensando em primeiro lugar em construir o seu próprio palácio. Aí depois que construir o seu próprio palácio, aí eu vou ver o que eu faço para Deus. Está errado.
princípio está fora, não tá certo esse princípio, tá quebrado. Aí não tem como acontecer. Por isso tem muita gente que fica com a vida travada. Não estou dizendo a pessoa não vai para a igreja. Sim, a pessoa vai para a igreja, mas ela está na igreja e a vida dela está travada. As coisas não acontecem, as coisas não andam. Aí acontece o que nós estudamos no domingo passado. Então, o Salomão, ele tem bem resolvido. Primeiro, o templo, para honrar o nome do Senhor. Quando eu entendo isso daí, eu conversei com você agora há pouco, eu valorizei sobre o transbordar em boas obras. Quando eu entendo, eu me coloco à disposição. Falei com os irmãos às 8 da manhã, às 10h30, falo com você agora e sigo falando, porque eu gosto de repetir, porque quando eu repito eu gravo. Quando a gente entende a nossa importância dentro do contexto do reino, Deus faz na nossa vida. Ano que vem nós teremos pelo menos 6 festas para as crianças, aberta para a comunidade. Diga amém, diga graças a Deus por isso. Eu falei da Lígia. A Lígia é um bom exemplo aqui no nosso meio. A Lígia, quando tem festa das crianças, ela dá 3 viagens com o carro dela. Ela enche o carro de criança, vem e descarrega. Volta, enche o carro de criança, vem e descarrega. Vai mais uma vez, enche o carro de criança e vem descarregar aqui. Eu desafio você, eu fiz o desafio nos 2 cultos da manhã. Eu desafio você a dar 4 viagens. Se você der 4 viagens, provavelmente você vai levar o troféu no lugar da Lígia dessa vez. Entendimento. Serviço social, nós vamos fazer várias atividades de ação social no decorrer de 2022. Então, quando a pessoa ela entende, opa, pera lá, eu estou participando dentro de uma igreja que me dá oportunidade de desenvolver a minha vida profissional, emocional, financeira, familiar. Eu tenho a oportunidade de desenvolver, de ajudar, de contribuir, de somar. E quando a gente entende isso daí, quando a gente coloca o coração no altar, o coração de Deus vai para o nosso sonho. O Salomão, ele tinha 2 intenções. Primeiro, construir um templo. Para quem que era o templo? Para Deus. Para Deus. Agora, irmão, é importante de lembrar, a Bíblia diz assim: Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Mas o que é isso que quer dizer então, pastor? Que não é para construir templo? Não. Isso daí significa que Deus ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que por maior e melhor que um homem construa um templo, não caberá Deus dentro dele. É exatamente isso. Então não é impossível de qualquer ser humano fazer algo que possa comportar Deus. Deus ele é grande, poderoso. Salomão vai construir o templo, mas ele tinha, além da construção do templo, ele tinha um ideal, um palácio para si mesmo. Lógico, alguém pode dizer: pastor, eu não quero palácio, eu estou contente com a minha casa. E ninguém é obrigado a querer palácio. Pastor, eu tô pensando, projetando em fazer alguma coisa, alguma casa, comprar minha casa. Pastor, eu estou pensando, eu pago aluguel, mas eu estou pensando de mudar, ir para uma outra casa, vou pagar um aluguel na outra casa também. Entenda por palácio os sonhos que você tem para você e para sua família. O Salomão tinha um sonho. O primeiro sonho dele era a construção do templo, depois a construção do palácio, onde ele estaria morando, onde ele estaria habitando. Quem tem sonho aqui? Quem tem algum projeto? Quem tem algo que está assim, pastor, tal coisa está latendo aqui no meu coração e para 2022 eu quero ver se sai do papel. Levante a mão assim, Senhor Deus, o Senhor está vendo quem está com a mão levantada nesse momento. Eles têm sonho de ter um palácio edificado para eles, o sonho do palácio deles. Que o Senhor, Deus, fale com eles de uma maneira especial, para que eles entendam a importância de colocar o coração deles no sonho do Senhor. Diga amém se você recebe essa oração. Essa obra, irmão, essa obra aqui é uma obra que atende você, sua casa, sua família. É uma obra que atende essa comunidade de uma maneira geral. Essa é uma obra que atende pessoas da cidade toda e até de fora da cidade. É uma obra que atende pessoas através de rede social, em São Paulo, Ribeirão Preto, Bofete, Goiás. No Japão tem gente que participa dessa obra e outros tantos lugares que a gente nem sabe. Tem gente que nós nem conhecemos.
mas que são alcançadas através dessa obra aqui. Então, quero dizer para você a importância e o poder do altar. O altar, ele santifica a oferta. O altar, ele transforma a vida. O altar, ele transforma histórias. E nós devemos de entender a grandeza e o poder que há no altar. O Salomão entendeu isso aí. E é interessante de nós pensarmos que o Salomão, em um dado momento, quando as coisas já estavam acontecendo através da vida dele, a Bíblia diz que a fama dele correu. Um outro dia nós vamos falar só desse texto. A fama dele correu. Notícia ruim corre, sim ou não? Sim ou não? Mas notícia boa também corre, irmão. Notícia boa. O negócio é que a turma gosta de dar ibope para notícia ruim. A notícia boa a pessoa ouve e ela não gosta de dar ibope, porque muitas vezes ela vai ter que bater palma para alguém. E as pessoas não gostam de bater palma para ninguém. As pessoas estão acostumadas a detonar um ou outro. Mas para bater palma, elas não gostam muito, não. Por isso que é importante a gente pensar. O Salomão, a notícia, a fama dele correu. Uma mulher conhecida como a rainha de Sabá veio visitar o Salomão. E quando ela veio, ela conversou com o Salomão. Nós vamos falar disso com detalhes numa ocasião oportuna. Mas quando ela veio, ela conversou com o Salomão e falou: Salomão, é o seguinte, foi dito a respeito da grandeza do seu império, da grandeza da sua história, mas não foi dito a verdade. Não falaram a coisa certa. Porque vendo aqui, o que eu estou vendo é muito maior do que aquilo que foi falado. Olha a fama sua, da sua casa, da sua família. Aquilo que vão ouvir falar de bom de você, da sua casa e da sua família, será assim, algo tremendo. A boa notícia em relação a você vai andar, mas não vai ser nada perto daquilo que Deus vai fazer na sua vida e através de você. É coisa da gente ir olhando, é texto para a gente ir pensando. Nós estamos aqui pensando junto. Pastor, eu estou aí, estou disposto a ter uma nova história sendo escrita na minha vida. Irmão, olha o exemplo de uma pessoa vencedora. O Salomão, em primeiro lugar o templo, princípio. Segundo lugar os sonhos dele. Agora veja, vamos desenrolar a conversa. Verso 2. Ele designou, ele quem? Salomão. Designou 70.000 homens como carregadores, 80.000 como cortadores de pedra. 70 mais 80 dá quanto mesmo? 150. E 3.600 como capatazes. Então, só aqui no verso 2 já deu 153.600 homens. Diga amém. Diga graças a Deus. Deus está dizendo para você assim: olha, não vai faltar gente para te ajudar. Vai sobrar gente para te ajudar. Pastor, não estou entendendo essa conversa. Eu vou falar para você então. Se você não está entendendo, eu te explico. Não é fácil de explicar. Eu tenho a minha irmã Cristina, esposa do pastor Afrânio, e minha irmã Beth. As duas já oravam, já jejuavam, coração delas no altar para ver a nossa casa salva. Eu ainda não era salvo, eu era ainda um perturbador. Eu era uma pessoa que, pelo amor de Deus, nós éramos da pá virada e trabalhava dentro de uma empresa. E na empresa era só bagunça. Trabalhava também, mas bagunçava muito. As minhas irmãs com o coração no altar, fazendo aquilo que Deus ensinou como princípio. Primeiro o altar. Elas servindo a Deus. De repente vem trabalhar do meu lado um rapaz. Eu já até contei disso daí, alguns já ouviram. Vem trabalhar do meu lado um rapaz, o nome dele Isaac. O Isaac era filho de uma pastora. O Isaac a gente desenvolveu amizade, trabalhava junto. Ele dizia assim: Marcão, quer que a minha mãe ore para você ser crente? E eu não queria ser crente, irmão. Mas Deus estava trabalhando em favor das minhas irmãs. E Deus colocou gente crente do meu lado lá na empresa. Você está entendendo? Diga amém. Você quer que minha mãe ore para você ser crente? Eu falava: pode, deixa ela orar. Aí ele já logo falava de novo: não.
você quer que minha mãe ore para você ser pastor? Eu não queria nem ser crente. Aí ele queria que a mãe dele orasse para eu ser pastor. Irmão, agarre essa palavra. Porque Deus está mostrando para nós o exemplo de uma pessoa que estava com o coração voltado para o altar. E o coração de Deus voltou para a casa dele. Talvez você está tentando aí falar de Jesus para alguém na sua casa, está tão difícil. Talvez você está querendo ver alguém na sua casa ser convertido, e essa pessoa não vai, mas nem com reza braba. E Deus está dizendo assim, eu posso colocar uma pessoa lá no local onde ele trabalha, onde ela trabalha, do lado dele, para fazer igual fazia com Marcos. Um outro rapaz trabalha lá com você também, Danilo, Cláudio Cuevas, conhece ele? Cláudio Cuevas, trabalha lá. O Claudião, nós falávamos Claudião. Chegava sexta-feira, Claudião, você vai? Eu vou na igreja, no grupo de jovens. Claudião, mas você é novo. Vai fazer o que no grupo de jovens? O que vocês fazem lá? Nós canta, nós ora, nós bate papo. Tá louco, Claudião? Você é doido. Vamos curtir, Claudião. Final de semana é para nós curtir. Não, Marcão, vai lá, vai na igreja que você vai ver que é legal, que é bom. Eu vou orar para você, Marcão. Deu certo ou não deu? Deus foi me cercando de pessoas que contribuíram na minha conversão. Eu tô citando um exemplo que aconteceu na minha vida, para você entender o jeito que Deus faz. Deus coloca a pessoa, pastor, meu marido, pastor, que homem teimoso. Mas Deus tem poder para colocar uma pessoa tão paciente do lado dele e conversar com ele, e de repente ele vai falar para você, hoje eu vou com você para a igreja, aleluia, diga amém, diga graças a Deus, está aqui, designou 153.600 pessoas para o trabalho. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que não vai faltar gente para te ajudar na obra, aleluia. Segue o texto, verso de número 3 diz assim, depois Salomão enviou essa mensagem a Hirão, rei de Tiro: envia-me cedros, como fizeste para meu pai Davi. Envia madeira. Quando meu pai Davi estava na construção do palácio dele. Verso de número 3. Não, anote aí, não vai faltar recurso na sua vida. Não vai faltar recurso. Falei de você, viu, João? Falei de você 2 vezes de manhã e vou falar agora na sua presença. Quando ainda estava no terreno, você falou, pastor, você vem derramar óleo? Nós fomos. Quando abriu o alicerce, pastor, você vem derramar óleo? Nós fomos. Pastor, estava nessa altura a parede da casa. Pastor, você vem derramar óleo? Nós fomos, nós oramos. E Deus deu uma palavra, não vai faltar recurso. Faltou, João? O João falou, pastor, acabei a casa, não faltou recurso e ainda sobrou. Aleluia. E se você for lá conhecer a casa do João, você vai ver que é casa de primeira. É casa com acabamento de primeira. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque eu sei que você tem no seu coração o sonho de ter palácio construído. Eu sei que você tem no teu coração, de repente, o sonho de ter uma carteira de habilitação igual a Ilma tinha, que pegou esses dias a habilitação dela. Eu sei que você tem no seu coração, talvez, o sonho de ter um curso superior, o sonho de ter um curso de idiomas, um curso profissionalizante. Talvez a viagem dos seus sonhos, o seu palácio, talvez seja isso. Aquela viagem que você está tanto sonhando, que ainda não aconteceu. Mandei mensagem para vocês 2 de viagem, vocês não me mandaram retorno ainda. Não quer viajar? Fica, eu vou. A viagem dos seus sonhos. Aquilo que está aqui, o palácio. Qual que é o teu palácio? Qual que é o teu sonho? Qual que é o teu projeto, irmão? O texto mostra para nós que para o Salomão as coisas começaram a acontecer de um jeito poderoso, mas não foi assim por acaso. Foi porque o princípio estava sendo respeitado. Não faltou gente.
Não faltou gente para ajudar. Olha, repartição pública, tem gente aí precisando de alguém lá na repartição pública para fazer o documento andar, o processo andar. Gente precisando de alguém no fórum para fazer o assunto andar. Gente precisando de alguém em algum lugar para fazer o assunto andar. E Deus está respondendo, mas claro, eu acho que não precisa. Eu coloco gente no seu caminho para fazer o seu assunto andar. E recurso não vai faltar, mas põe o seu coração no altar. Valorize o altar. Continua a conversa, verso número 4. Agora estou para construir um templo, em honra do nome do Senhor. Eu acho interessante que ele está preocupado em honrar o nome do Senhor. Olha, o meu Deus. E é legal que ele assume a fé dele, ele não tem vergonha de falar que ele é crente. Eu sou crente em Deus, eu tenho um Deus, é o meu Deus, olha, eu estou para construir. Tem gente que tem vergonha de falar que é crente. Eu tenho vergonha de falar que eu vou lá na quadrangular do bairro São Jorge. Vergonha do quê? Vergonha por quê? Vergonha do quê? Eu tenho orgulho de falar que eu sou da quadrangular do bairro São Jorge. Onde eu vou, eu falo com orgulho. Falo com orgulho de você. Falo com orgulho do povo que congrega aqui, do bairro que nós estamos aqui, da obra, que a obra que está sendo feita aqui não é uma obra pequena, aqui é uma obra grande, graças a Deus por isso. Então, eu tenho orgulho, eu imagino que você deva ter orgulho também. O Salomão, ele tinha orgulho de Deus, o meu Senhor, e vou dedicar para ele. Aí ele diz assim, para queimar incenso aromático diante dele, apresentar regularmente o pão consagrado, fazer o holocausto todas as manhãs, todas as tardes, no sábado, nas luas novas, nas festas fixas, do Senhor, o nosso Deus. Olha outra coisa importante que ele deixa bem claro: ali não vai faltar holocausto, não vai faltar sacrifício, não vai faltar a oferta, não vai faltar adoração. E tem gente que tem barreira com isso daí, tem gente que tem dificuldade com esse assunto que é tão importante, o assunto do sacrifício, da oferta, da adoração, do louvor a Deus por tudo que ele faz. O Salomão, ele deixa bem claro. Aí ele diz assim, olha, esse é um decreto perpétuo para Israel. Ele fala assim, aqui não é igreja modinha. Ele diz aqui, o assunto está firmado, o compromisso está firmado, nós vamos até o fim. É igual ao casamento, até que a morte vos separe. E às vezes a pessoa fica naquela modinha. Tem gente que gosta de modinha, tem gente que gosta de acompanhar a modinha. O Salomão, ele está deixando claro o assunto. É estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo o quê? A adoração, o louvor, o holocausto, o sacrifício diante de Deus. Honrar o nome de Deus. Isso não é coisa que nós fazemos de vez em quando, é coisa que nós fazemos sempre. Até quando, pastor? Até Jesus voltar. Estatuto perpétuo. Aí vem o verso 5, para nós concluirmos a nossa conversa, que diz assim, o templo que eu vou construir será grande. Por quê? Porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Aí vem o entendimento do Davi. E eu acho isso legal, eu até comentei. Outro dia uma pessoa me abordou ali na frente. Pastor, mas esse negócio de oferta, esse negócio, a pessoa não congrega, não sabe de nada, não entende. E a pessoa fica incomodada com oferta, né? A preocupação da pessoa é a oferta. Meu Deus do céu, será que não tem outro assunto? Será que não tem outra conversa? A pessoa não congrega, não participa, não está envolvido, não está junto, não está nada com nada. Aí vai conversar, a preocupação é esse negócio de oferta, porque o próprio Jesus falou que se quiser seguir ele não tem casa para ficar, ele não tem casa para parar. Eu falei, você está fora do contexto. Você está fora do contexto, porque nós não ficamos andando para lá e para cá como eremita, que não tem lugar de pousar. Nós temos um lugar de nos encontrar, de nos reunir. E aqui nós reunimos muitas e muitas famílias.
Aí eu fui conversando e mostrando para ele a importância da pessoa ter um lugar para ela congregar, a importância da pessoa ter um lugar para ela se reunir com pessoas, a importância da pessoa desenvolver a vida de fé dela e da família. Irmã, o templo que eu vou construir será grande. Tem gente que tem uma visão tão pequenininha a respeito do plano, do projeto, da obra de Deus. A Rose outro dia me mandou uma mensagem, falando assim: pastor, vamos projetar uma atividade fora daqui do espaço da igreja? Vamos projetar alguma coisa fora? Eu estou com um sonho grande. Ela compartilhou o sonho. É assim que tem que ser. A gente sonhar grande, a gente projetar grande, planejar grande. Essa igreja, ela tem condição de fazer coisas grandiosas, porque você é uma pessoa de Deus, é um homem, uma mulher de Deus, e Deus, ele se manifesta no nosso meio e ele é grande, sabe? Aí às vezes a pessoa fica acanhada no sonho, nos planos, nos projetos. Meu Deus, o templo que eu vou construir será grande. Por quê? Porque Deus é grande. Ele é maior do que todos os deuses, sabe? Eu só estou sendo uma ferramenta usada por Ele para falar com você. Mas é Ele que está falando com você através da minha vida. E Ele é grande, irmão. E Ele tem poder para mudar a sua história, para mudar a história da sua família. Ele tem poder para fazer algo assim na sua vida, que qualquer um que olhar vai ficar com a boca aberta. Mas nós precisamos entender isso, a grandeza de Deus. E nós precisamos nos lançar sem medo. O Salomão, simplesmente ele entendeu. Deu certo, sim ou não? Sim. Você vê que a construção do templo de Salomão foi a construção, foi a obra. Pessoas vinham de todo lado para ver. A rainha de Sabá veio ver o templo. A rainha de Sabá veio ver o palácio. A rainha de Sabá veio ver e ficou com a boca aberta. Mas por que isso, pastor? Porque quando uma pessoa, ela entende a importância dela honrar o nome de Deus, Deus, ele trabalha para honrar o nome da pessoa. Quando a pessoa trabalha para honrar o nome de Deus, Deus trabalha para honrar o nome da pessoa. Quando a pessoa põe o coração no altar de Deus, o coração de Deus sai do altar e vai para a casa da pessoa. Quando uma pessoa se propõe a edificar algo para Deus, Deus se levanta e trabalha na edificação de sonhos, de planos e de projetos da pessoa. Esse é o jeito de Deus trabalhar. É assim que Deus faz. Quando uma igreja entende isso, quando uma igreja entende e agarra essa visão e bota essa visão em prática, Deus faz com que coisas tremendas aconteçam. Nós estamos em dezembro. E estamos projetando um 2022 com palavras específicas de alerta sobre postura diante de Deus, sobre postura diante do altar, sobre temor, sobre prioridades, sobre princípios. Eu quero que você ande em vitória, mas Deus muito mais, irmão. Pode saber que Deus tem sonhos e planos para você, para que todos nós possamos andar em vitória. A prioridade para todos nós será o? Diga assim, olha, eu priorizo o altar. E Deus coloca o coração na minha vida. É isso, irmão. Não tenha dúvida que 2022 será o ano que você vai, meu Deus do céu, vai tomar posse de coisas que você assim, imaginou e projetou. Escreva isso. Você imaginou e projetou para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, e Deus vai encurtar o tempo e vai manifestar a resposta na sua vida. Fica de pé para nós orar. Bata a palma com alegria, bata a palma com vontade, com força. Deus está falando com essa igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Nós vamos orar nesse momento e logo depois nós vamos cantar uma canção, nós vamos orar pelos aniversariantes e assim por diante. Mas agora eu quero que você leve o seu coração a Deus, irmão.
Leva seu coração a Deus, fale com Deus. Você tem sonhos, eu sei que você tem sonhos, você tem planos, você tem projetos, você tem aí a sua família, que você quer ver tanta coisa boa e legal acontecer na sua casa. Você tem sonho financeiro, sonho profissional. Eu sei que você tem sonhos, irmãos. O seu palácio, ele vai sair. Diga assim: olha, Deus tem um palácio para construir na minha vida. Aleluia, diga graças a Deus por isso. Comece a conversar com Deus. O seu pedido, o seu desejo vai ser o seguinte: Deus, me ajuda a corrigir o meu coração em direção ao altar. Essa é a oração, irmão. O seu coração no altar. E deixa que o coração de Deus vai alcançar e vai encontrar os seus sonhos, os seus projetos. Deus não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender do que ele diz. A palavra dele não volta vazia. Se a palavra dele está sendo liberada na noite de hoje sobre a sua vida, é porque ele tem pressa para fazer algo grandioso, porque ele é grande e ele é maior do que todos os deuses. Meu Deus querido e poderoso, meu Deus vivo e santo, eu te agradeço pela oportunidade de nós pensarmos juntos na noite de hoje a respeito desta palavra. Meu Pai, que a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia e a tua unção, ela alcance todas essas vidas, meu Deus. O Senhor sabe o que eles sonham, o Senhor sabe o que eles projetam, meu Pai. Há pessoas aqui que têm a empresa pessoal, eles são proprietários da própria empresa, são profissionais liberais. E ó Deus, só o Senhor é que sabe o que o Senhor tem para essa empresa. Há pessoas que estão dentro de empresas, em locais estratégicos, ó Deus, e o que o Senhor está para fazer na vida dessa pessoa e através da vida dessa pessoa, dentro desse ambiente de trabalho, é só o Senhor que sabe. Nem o que ele ou ela está planejando ou projetando é capaz de chegar ao entendimento do Senhor, porque os planos do Senhor são mais altos, os caminhos do Senhor são mais altos. Aquilo que meu irmão e minha irmã está sonhando, planejando, projetando para a família deles, não é nada perto do que o Senhor está planejando para essa casa. O que vai acontecer dentro dessa família, num curto prazo, será algo que vai deixar muita gente com a boca aberta, muita gente assustada, como ficou a rainha de Sabá. O que eu ouvi falar já não era pouco, mas o que eu estou vendo aqui é muito maior. Que essa bênção, ó Deus, ela seja manifesta na vida desse povo, nessa casa, nessa família, em nome do Senhor Jesus, para a glória, a honra, o louvor do teu santo, bendito e poderoso nome. Diga amém, Jesus. Diga assim: olha,